um pastor aqui de Hortolândia que eu achei passando na rua aqui, chamei para conversar. Ó, é o marido da Flávia, pai do Cacá e do Vitor, 40 anos de idade, pastor da Família da Fé Church em Hortolândia. Meu amigo Rick Santana, quarentão, agora em julho faz 41 anos de idade. Praticamente é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo aqui nesse projeto das entrevistas. Você nasce num lar cristão ou não? Não. Então, minha mamãe hoje é pastora da minha igreja, me ajuda, você conheceu. E eu tive o prazer de ganhá-la para Jesus e também depois de indicá-la ao pastoral. E ela sempre teve uma espiritualidade muito aguçada, muito aguçada. E aí nessa proposta... Então não era uma casa de gente inerte ao espiritual? Não, muito religioso. Com uma espiritualidade ativa. Família mais grande errônea. não? Família não, só eu, minha mamãe, meus pais são divorciados há quase 40 anos. E aí sou eu, minha mamãe e meu irmão, que é 4 anos mais novo. Então você tem um irmão só. E como que o evangelho entra na sua vida? Como que você entra no evangelho? Como que isso se dá? Você teve uma adolescência, uma juventude conturbada, ou você era aquele cara tranquilinho que só não tinha Jesus? Ou você no time do lado de lá você vestiu a camisa 10? Tem uns caras que não a 10 eu não diria, mas talvez a 7. Cara, eu era um menino de periferia, de pais separados. Tinha seus sonhos. E aí eu tinha um primo que era o meu ídolo. Um primo de 8 anos mais velho que eu. E era o cara que eu queria, era a minha referência, né? Eu não tinha referência paterna, então eu me apeguei nesse cara. E esse cara tinha uma vida assim, desregrada, uma vida complicada, com drogas, até com criminalidade. Era menor antes, eu lembro que a fala dele era da época ainda de toca-fita dos carros, Blaupunkt, enfim, Pioneer, essas coisas. E aí ele ficava nessa. E você teve envolvimento com drogas, com coisas? Não, graças a Deus nunca experimentei drogas. Meu pai teve, hoje não mais. Você era o loucão só nas ideias, mas na prática você não chegou... Não, graças a Deus. Eu lembro de uma experiência muito legal. Eu era baladeiro, né? Moleque novo, as baladas eram diferentes também. Eu tô falando de 25 anos atrás. Você é do tempo das garaginhas? Sim. Na garagem? Sim, pagava a luz, colocava com a vassoura. Essa era demais, Essa era demais. E aí nas baladas? Então, e aí muito baladeiro. Num dia, eu me lembro, graças a Deus me rolou essa experiência, tinha uma rodinha pra fumar um beck, uma maconha. Eu nunca tinha fumado. E aí o camarada acendeu aqui, eu tô do lado, que eu sempre fui esse espírito de liderança. E aí o cara acendeu aqui e foi passar pra lá. Eu falei, não, cara, é pra cá. Ele falou, não, é sempre aqui assim. Eu falei, beleza. Aí quando chegou em mim, tinha acabado. Graças a Deus, né, cara? Foi um livramento que Deus me deu muito grande. Mas você me disse que é justamente esse primo que também depois te traz para Cristo. Como é que é isso? Deus sabe os seus meios, não é? Eu era um camarada que eu idolatrava, e aí ele se converte, uma experiência muito extraordinária, e aí ele ficava se culpando. Pô, cara, eu que estraguei a vida daquele cara, então eu tenho que resgatá-lo. Ele era primo teu? Primo. Filho da irmã da minha mamãe. Então, como ele te influenciava para o errado antes, agora ele queria te influenciar. Que legal. E aí era muito fácil. Eu tive uma experiência real com Deus. Eu lembro-me que eu estava num culto, Assembleia de Deus no Estado de Belém. E aí nós fomos num congresso de jovens. Era o meu terceiro dia na igreja, a terceira vez que eu adentrava, depois já como grande, 16 anos na igreja. E aí eu entrei nesse culto, e um culto, não sabia o que era isso, mas sabe aquele culto que Deus está na casa? Língua estranha, aquela coisa gloriosa. Eu ali meio... Mas eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aqui no ambiente. Então você já nasce no nível hard também, nasci no fogo, irmão. Que foi de Deus. Aí eu lembro que foi uma menina cantar um louvor, na época ainda de fita cassete. O playback enrolou a fita, né? Acontecia esses trem, né? Aí o pastor falou assim, irmã, você senta lá, depois você volta. Peraí, você que tá assistindo aí, você sabe o que é playback, mano? Fita cassete. Pergunta pra tua mãe aí o que é playback. E aí? A menina foi, não deu certo o playback? Senta. Aí foi um camarada lá dar um testemunho. Eu disse que eu também meio doido, assim, sabe? Dá oportunidade e tal, mas tava um clima muito bom. É que no meio pentecostal,
muita gente até questiona, critica isso, mas uma das coisas legais do meio pentecostal é uma liturgia aberta, né? É uma liturgia, dá certinho pra ser fulano agora, não deu certo o playback, vem cá, fala o que Jesus fez na sua vida. É isso aí. Foi justamente isso daí. Caramba. Chamou o camarada Pato, foi justamente isso aí, foi revelação. Tipo assim, salva o momento. Foi, isso aí, fala o que Jesus fez na sua vida. Aí o camarada foi, eu falei, gente, eu era tão tribulado, que eu cantava uma música, os demônios me protegem, os deuses também. Quando ele cantou isso, era a música que eu tava cantando naquela semana, que era um rap, e o camarada falava justamente isso. Nasci numa favela de parto natural, numa sexta-feira santa que chovia pra valer, os demônios me protegem, os deuses também, Ogum, Iemanjá e outros santos do além. E eu cantava, eu falei, cara, e aí o cara ministrou em cima, olha como eu era cego. Eu falava que os demônios me protegiam e aquilo ali pra mim caiu. Eu falei, cara, eu já fiquei ligadão no culto. A menina voltou de novo pra cantar, o playback não foi. Senta lá, vem outra irmã. Aí quando você sente, assim, ainda era o terceiro dia na igreja, Elias, mas eu senti que tem coisa ali. Aí essa menina vem e canta. Quando ela canta era aquele, tô falando de 25 anos atrás, tá? Então era aquele ano, era lançamento, né? Do Armando Filho, Quero Que Valorize. Cara, quando começou a cantar, Quero Que Valorize, que... Rapaz, eu senti a presença do Espírito Santo. Aí, Deus achou o caminho do teu coração. Aí, foi uma coisa... Você fica emocionado até hoje, você fala? Foi. E eu comecei assim a olhar para as pessoas, para ver se alguém tava vendo, tava sentindo. Eu comecei a envolver. A galera que estuda aí, não do lado de dentro, mas nos estuda do lado de fora, chama isso de êxtase. Foi uma experiência tremenda. E aí eu comecei a dar glória a Deus, eu não era crente, Elias. E comecei a glória a Deus. Doido. Sinto dizer que nesse dia não teve apelo. Você percebe que você foi acolhido também, no sentido de perceberam que alguma coisa tinha acontecido com você, afinal de contas você volta no outro culto, e no outro culto, porque havia isso antigamente, né? Você hoje como pastor, você concorda que a igreja perdeu um pouco essa coisa do agregar? Eu não fui propriamente acolhido naquele culto, que nós éramos uma outra igreja, éramos convidados. E não tive também um acolhimento de início naquela igreja que eu estava começando a frequentar, que era a igreja do meu primo. Mas aí eu volto para casa, porque eu fiquei aquele final de semana só com meu primo, então foram 3 dias ali, na segunda-feira eu fui para casa, fiquei sexta, sábado e domingo, fui na igreja sexta, sábado, isso aconteceu no domingo, segunda eu voltei para São Paulo. Aí depois eu queria sentir o que eu tinha sentido aqui no Hortolândia, que foi aqui, e lá não rolou em São Paulo. Eu falei, mano, eu quero ir pra lá, falei pra minha mamãe, ela me liberou pra eu morar com meu primo. Eu queria sentir então esse negócio. Então teu primo foi teu discipulador também? Foi, demais da conta, demais. Como chama teu primo? Eduardo. Deus te abençoe, viu? Du, te amo, Du, você tá sumido, hein? Vem pra cá. Evangelista, hein, cara? Foi. E como que se dá o processo do banco pro altar? Rapaz, eu falei bonito agora, hein? Uau! Do banco para o altar, como se dá esse caminho? Ou você, nesse momento todo de você sentir tudo isso, essa coisa do novo convertido, você também teve aquela hora de olhar para o altar, ver alguém, se inspirar e falar, é isso que eu quero para minha vida? Foi. Vou para São Paulo, muito rapidamente volto para Hortolândia, que é onde eu me converto e tenho essa experiência. Teu primo era um pregador no sentido de microfone, de lá na frente? Não, ele era evangelista no... Era convertido também, não é? E era jovem, solteiro, era diferente, Elias, você vai saber disso. A igreja antes dava muito pouco acesso ao jovem ao altar, ok? O altar era meio sagrado, né? Hoje eu não vejo nenhum problema de desacralizar o altar. Mas ao mesmo tempo a gente tinha inspirações. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu ia pequeno assistir tipo Napoleão Falcão. Assistia Silas Malafaia. Eu falava, uau, um dia eu, entendeu? Hoje eu percebo que não há tantas inspirações. A galera se inspira muito mais em sua vida profissional, correr atrás da sua vida, do que olhar para o altar e falar, cara, é isso aí que eu quero. A gente, embora o altar era pra gente um sonho, algo meio distante, mas tinha um sonho. Era um sonho, hoje de verdade a mocidade não o tem.
Isso como pastor local hoje, eu pastoreio há 10 anos, eu não tenho um jovem, a gente deve ter aí uns 30 jovens na igreja, eu não tenho um que queira ser pregador. E olha que o pastor, além de tudo, é pregador. Também Antigamente 90% sim. E você estava nesse grupo que queria, olhava e dizia... Eu lembro como se fosse hoje, o ano era 96, o ano de 96, Gideões Missionários, essa época do ano, Gideões Missionários. Ia estar pegando de casa Takayama, Napoleão Falcão, da época que Napoleão rodava o terno, o paletó. E aí eu queria muito e eu não tinha dinheiro. Espera só um pouquinho. Ó, você que está assistindo a gente aí, você é pregador, você não sabe quem é Gesiel Gomes, Napoleão Falcão e de casa Takayama que ele falou. Pula para outro vídeo, amigão. Vai assistir outra você coisa. Não é pregador, desculpa. Conhece bem. Não, aí no Gideões eu queria muito ir. A igreja fez uma caravana, hoje devia ser, sei lá, R$500, talvez 600, não sei. Mas eu não tinha esse recurso. Fiquei muito triste, meu primo foi, a galera foi e eu fiquei. Aí teve um culto na igreja. Aí foi um pregador, pastor Carlos, ministrar, e ele falou assim: jovem, você não queria estar aqui, você queria estar em outro lugar, mas o Senhor manda te dizer que Ele te segurou aqui, porque hoje Ele te dá algo que lá você não receberia. Irmão, aí eu recebi, e aí foi lindo. Apesar desses nomes que a gente cita como referenciais, como ícones, o pregador também não tinha essa visibilidade de hoje, né? Ele era mais uma ferramenta do culto. Não era uma celebridade. Não era celebridade. Isso também inspirava a gente. Sim. Eu me lembro, meu pai adotivo, pastor, eu fui adotado com 60 dias de vida. Então eu vivi numa casa pastoral. Eu me lembro de meu pai receber um convidado, um pregador para o congresso à noite, e o cara passar a manhã toda no quarto, orando. Aí o cara sai com lágrimas nos olhos assim. Eu olhava aquilo, entendeu? Então hoje eu vejo uma galera se inspirando mais em estilo de se vestir, não sei o que e tal, mas esses homens nos inspiravam muito no quesito oração, vida com Deus. Isso te deixava louco ali, né? Você tinha que idade nessa época? 16 para 17 anos. Caramba, descobrindo o mundo, loucão por Jesus. Aí eu sempre digo hoje ainda, em verdade fora para mim, que eu falo, o mundo não tem prazer para oferecer. Mentira, tem prazer sim. Essa frase não cola, mas... As drogas devem ser, eu não experimentei, mas quem deve achar. O sexo antes do casamento. Só que de verdade, por Deus, aí não é demagogia e fala religiosa. Para mim, o prazer que eu senti em Deus foi muito maior. Então para mim foi uma troca lógica. Eu abandono essa parada aqui para viver. Só que eu tenho que sentir Deus. Não é a parada de ir para a igreja, não é a parada de estar numa ambiência religiosa. E aí como se dá então esse processo? De repente você sai do banco de alguém que é inspirado, né? Vê coisas lindas para ir falar. Demorou. Eu li a Bíblia toda em 8 meses. Aqui eu tinha uma banca, eu vim pra cá e mudei pra cá, pra Hortolândia. E aí... Já ali no processo de conversão, você já pegou a Bíblia pra ler? Nunca tinha lido nem gibi. Incentivado por alguém ou descoberto? Por bondade de Deus, tem um homem de Deus, um anjo aqui, que é o pastor Sebastião Costa, é um ícone das Assembleias de Deus aqui em Hortolândia. E ele foi o meu discipulador. Mas o camarada tinha Bíblia. Eu fiquei apaixonado por ele, não foi nem pela Bíblia. Sabe essa inspiração? Porque é muito legal assim, né, a Bíblia. Quando você é novo convertido, você vê tipo Elias Rodrigues, ele abre ali, abra, porque lá em Romanos 8 diz, comparado com Coríntios, e lá, não sei o quê. Como é que esse cara sabe a Bíblia, um negócio desse tamanho? Como é que ele sabe essas coisas, manja? Então você teve isso, de ver o pregador, por exemplo, aquele pregador que cita um versículo, cita outro, comparar com outro, você falava, cara, como que esse cara? Aí você enfiou a cara na Bíblia. Eu fui, com 8 meses eu li a Bíblia toda. Eu tinha uma banca de jornal ali no centro de Hortolândia. Qual que foi sua estratégia para ler a Bíblia toda? Então, eu tinha uma banca de jornal. Então, em tese, você não faz nada. Porque você fica lá esperando alguém chegar para comprar um jornal, uma revista. Então, tinha muito tempo ocioso. Eu catei a Bíblia, irmão. Hoje eu leio livros, eu quero... Mas aí como é que você começa a pregar, de repente? Então, quando eu li a Bíblia toda, eu descobri de verdade, eu não sabia que eu tinha uma boa capacidade de memorização. O povo começava a falar, eu citava. E se as pessoas me vêm pregando, eu só cito igualzinho a revista corrigida. Ao meio da revista, que era a única que tinha na época, não tinha esse monte de Bíblia. Então, por exemplo, você está aqui, os colegas assistindo uma pregação, de repente o pregador cita alguma coisa, você fala, isso aí é o que Mateus capítulo tal falava. Era isso aí, essa característica. Aí os próprios amigos ali começaram a perceber esse cara diferente, tem algo. E você também, né? Você também percebe. Aí um pastor me chamou para pregar.
essa história é interessante. É curta, mas é interessante. É o primeiro convitinho? Primeiro convite para pregar. Aí eu me senti, manja, assim, pô, li a Bíblia toda. Eu sei que tem crente de 300 anos que nunca leu. Pô, já vou pregar, eu tenho 8 meses de igreja. Vou arrebentar. É isso aí, vou arrebentar e tal. Vou arrebentar. Bacana. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bate. Desculpa, 3:11. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. Isso, pra que ninguém... Ah, falei agora. Elias, me preparei, vou arrebentar. E comecei. Mano, guarda o que tem, porque Jesus vem. Não se fica sem o que tem. Eu preguei, varão. Tudo que eu tinha preparado, eu olhei no relógio, tinha passado 3 minutos. Guarda o que... Até o Anacleto riu. Que demônio que foi aquilo, varão. Que doideira, 3 minutos e acabou minha mensagem. Você partiu como locutor de rodeio. Abriu a porteira. Foi. Acabou, mas não acabou nem o meu gás. Acabou mesmo, eu não tinha o que falar. Eu falei, meu Deus, acabou o conteúdo, cara. O conteúdo. Aí eu falei assim, eu sempre fui malandro, né? Bicho do mundo, né? Aí eu, obreiro, guarda o que tem, senão Jesus vem, você vai ficar sem o que tem. Mocidade, guarda o que tem, senão Jesus vem, você vai ficar sem o que tem. Círculo de oração, guarda o que tem, senão Jesus vem. Já foi mais 5 minutos. Aí acabou os que tem na igreja, acabou a mensagem de novo. Por Deus do céu, eu louvo a Deus pelos homens de Deus que Deus colocaram na minha vida. Meus pastores sempre foram senhores de idade. Sim. Ele pegou e por Deus do céu, comecei a falar, guarda o que tem, Jesus vem. O pastor por Deus puxou meu terninho, filho, tá na hora de guardar o microfone. Você devolve. Aí eu devolvi. Frustrado ou não? Mas até o último, queria sair dali. Aí ele pegou e falou assim, meu filho, você pregou. Primeira vez, Elias, 8 meses de convertido, não tinha história de igreja. Filho, você pregou e não pregou nada com nada. Ele fala isso no microfone. No microfone, para toda a igreja. Você quer ver como não pregou? Eu sou serralheiro de profissão. Eu tenho que guardar as minhas ferramentas de serralheria para que ninguém tome a minha coroa. Tem irmãs aqui que são costureiras. Tem que guardar o dedal, a linha, a agulha para que ninguém tome. Você não falou. Ou seja, você falou guarde e não disse o que é para guardar. Boa. Aí ele falou assim, meu filho, Deus há de fazê-lo um grande pregador. Grande eu não cheguei ainda, pregando eu já estou. Deus há de te fazer um grande pregador. Mas hoje você tem que aprender que toda pregação tem que ter começo, meio e fim. Eu vou falar para você o que você não falou para a igreja. Igreja, abre a Bíblia. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Viu, irmão Ricardo? Ali você aprende que a pregação tem que ter referências, tem que ter um esbocinho, tem que ter um caminho, tem que ter uma lógica. Então a palavra do pastor não te frustra como pregador também. Não quero mais fazer essa história na vida, nunca mais. Ou você teve... eu sempre fui invocado. Eu comecei a escrever um livro, parei no meio do processo, que o livro seria Pastor Bartimeu. Entendeu? E o que aquele Bartimeu tem? Os caras mandam ele calar a boca, o cara grita mais alto. Então ele tinha uma parada. Provocou ele. Me provoca. Essa palavra dele te provocou. Eu vou estudar. Demais. Nem que seja por arrogância, né? É isso aí. Eu vou mostrar pra ele. Mas foi pra ele. E valeu. Graças a Deus eu fui estudar. Hoje eu tenho esse sermão até gravado. 7 coisas que devemos guardar para que ninguém tome a nossa coroa. Entendeu? Ah, é? Guarda o teu pé. 7. Então 7 para você. Guarda o teu pé, guarda a palavra, guarda a fé. A gente era forjado também por uns pastores que não tinham muito tato, assim, coisa e tal, mas nos... Raiz, Elias, você falou raiz. Hoje é muito nós, mano. Faz isso com um jovem. Nutella, não dá, de jeito nenhum. Ele aguenta você pegar o microfone e corrigir a mensagem dele? Aliás, está acontecendo o contrário, né? A gente tem um grupo de pregadores, que você participa também com a gente, nos dá essa honra. Teve um amigo que contou esses dias que o cara pegou o esboço dele, né? O jovem. Pastor, você pode? Ele pensou, pro cara pregar, né? Pro jovem pregar, né? Ele pegou e deu. Tá aqui na frente? Ele pegou, né? Deu pro... Pastor, você pode me dar o esboço da mensagem de hoje? Então, que honra, né? O jovem vai se inspirar. Aí deu o esboço pro menino. O menino voltou no outro culto e falou, pastor, aqui o seu esboço. Fiz umas correçõezinhas. Então hoje o jovem corrige, é o contrário, né, Rick? Sim. E aí você começa também a receber outros convites, vai pregando. Não, demorou bastante, porque eu fui ruim, né? Fui ruim demais, entendeu? Aí não rolou outros convites. E aí eu me frustro por um tempo, eu também me dedico ao estudo. Aí você falou do Silas Malafaia, que é uma das minhas inspirações, porque eu me converto na Assembleia de Deus. Que também é um pregador
da profundidade do conteúdo, incentiva ler, buscar. Então, eu não era batizado com o Espírito Santo, a gente tem muito disso, né? Não, no sentido de que tem que ser Bíblia pura, né, irmão? Não dá pra dar uns não tem Entendi, tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. E aí você não é batizado com o Espírito Santo, mas não vai e recebe o quê? Então, recebeu o quê? Nem eu recebi, né? É isso aí. Mas aí de repente você vai pastorear também. Demora um pouco. Você vive uma vida como pregador para depois pastorear ou foi meio junto? Não, eu sou pastor consagrado ao ministério tem apenas 6 anos. 6 anos que eu sou pastor de fato consagrado. Pastorei a igreja há 11. Comecei a pastorear a igreja, eu era diácono. Por necessidade? Precisaram? Vai você? Não, na realidade, hoje de verdade eu tenho dúvida e sem crise. Eu sempre disse que foi Deus que me chamou, Deus que me vocacionou. Claro. Hoje talvez mais maduro, eu senti no coração e sem crise. Porque Deus falou, não é muito subjetivo. Sim. É minha experiência pessoal, não quis falar que eu sou mais sentiu o momento. Eu senti que era o tempo de vir para o interior, voltar para cá, para Hortolândia, onde estamos. Eu estava na Grande São Paulo, em Diadema, e auxiliava muito meu pastor lá. E estou sentindo de ir para o interior. Tinha um terreno aqui em Hortolândia. Eu vou construir a minha casa e a partir de agora eu quero focar pastoreando igreja. Sinto que é o meu momento. Legal. Ô Rick, quem está passando por Hortolândia, São Paulo, visitando o estado, passa por Hortolândia, vem ver uns amigos, ou de repente até mora na região, se ele passar por Hortolândia, ele tem uma igreja para congregar, né? A gente está de portas abertas. Legal. Eu tenho dito que nós temos nos esforçado para viver um evangelho autêntico, genuíno, sincero e despido de religiosidade. Família da Fé de Hortolândia, quais os dias de culto? Nós temos domingo, celebração da família, às 18 horas. Nós temos a quarta-feira da Vitória, que é às 20 horas. E aí temos o último sábado do mês, que é o jantar de casais. Você que é da região aqui, culto de quarta na igreja que esse colega pastoreia, é um negócio, meu irmão, é de Deus. Fala onde é que fica, qual ponto de referência para quem tá assistindo e vai passar por aqui ou passa de vez em quando. Você que conhece aqui Hortolândia, nós estamos na Rua dos Estudantes, 509, 515, ao lado do Varejão, próximo à Caixa d'Água ali do Campos Verde. Ponto de referência é atrás do supermercado Good Bom, da Avenida da Emancipação. Rick, para finalizar, você tem um ministério voltado para a família, conferências, encontros, simpósios, congressos, livros a respeito disso. Aliás, como que te encontra? Em rede social? Você é moderninho? Eu sou moderninho. Tem Instagram, Facebook. Tem. E gosto desse negócio. Como te encontra? Sou bastante midiático. Facebook é Rick Santana, ok? Acha lá. O Facebook da igreja, Família da Fé Church Hortolândia, que nós temos outras congregações. Então a minha Família da Fé Church Hortolândia. E o Instagram Instagram. O Instagram, ok? É pr.ricksantana. Embora pastoreando, colegas que gostaram do papo querem te convidar para uma conferência na igreja, especialmente para a família, você vai, né, Rick? Amigo, só organizar, né? Eu tenho segunda, terça, quinta, sexta e sábado para te atender. Eu tenho mais para te atender do que para ficar aqui. Só colocar na agenda vai ser uma honra. Ô Rick, pra gente finalizar, como você vê hoje esse desafio da igreja com relação à família? Eu percebo ser o maior desafio da nossa geração. A igreja acordou de um tempo para cá para investir na família, para cuidar dos casais. Eu tenho ido em lugares que o pastor fala, a gente quer que você fale com os casais, você, a esposa, etc. E de repente casais te abraçam e dizem, 20 anos de igreja, primeira vez que tem um culto específico, uma palavra específica para casais. Graças a Deus chegamos num ponto em que as igrejas entenderam que jovem é jovem, adolescente é adolescente, não está mais aquele mistureba. Como você está vendo tudo isso como desafio para os pastores locais? Bate um papo com os pastores de igreja que estão aí agora. Pastor Elias, aproveitando aqui já, quero te amarrar. Você me deve uma palestra para os meus casais. É verdade. Todo último sábado, já estou há 7 anos e o senhor não foi. É verdade. Entendeu? Cara, eu acho que hoje a família está banalizada. Ok? Por causa desse avanço midiático, todo mundo vai para a mídia e fala mal da família.
Eu entendo que a família começa no indivíduo. Essa preocupação com o indivíduo tem que ser resgatada. E se a gente pegar qual é o maior mandamento do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus. Qual é o segundo maior mandamento? Todo mundo peca. O segundo maior mandamento é amar o próximo. Não. Primeiro como a ti mesmo. Amar a mim. Depois eu amo o próximo. Então esse é o resgate. O amor que você tem por você, o amor próprio, é o exemplo para o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então como eu não amo a Deus, depois o próximo. Tá aí você. E as pessoas falam das minorias, a grande minoria é você, né? Sim. O indivíduo é você, começa por aí. Então no indivíduo, a gente consegue sarar o indivíduo, a preocupação com o indivíduo, o cara crescer, ser alguém melhor, estudar. Estava falando na nossa sala lá do WhatsApp. Cara, é muito interessante o pregador, servo de Deus, ter uma cultura, ter uma instrução, ter uma formação, buscar ser alguém melhor, Elias. Porque se eu sou um cara melhor, é a tríade. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. E a tríade de desenvolvimento humano é ser, fazer e ter. Uau. Muitas pessoas querem ter. Invertido. Entende? Eu quero ter as agendas que o Elias tem. O Elias viaja mais do que eu tal. Eu quero ter. Tá bom, então seja o que ele é. Pague o preço para ler o que ele lê. Pague o preço para estudar o que ele estuda. Seja o que ele é. Sendo o que ele é, você vai ser capaz de fazer o que ele faz. Você entende que muitas famílias estão destroçadas porque os indivíduos se destroçaram si mesmos. E aí não tem um resgate. Eu quero às vezes trabalhar. O cara não ama nem ele, como é que vai amar a esposa? Fechou, é isso aí. É um desvalor próprio muito grande. Então não dá. Então é esse resgate que eu acho que tem que ser trabalhado. O indivíduo. O cara se ama. Eu tenho brincado, não é? Por exemplo, quando Deus cria Eva, ele só cria Eva depois que Adão já dá nome pros bichos, já cuida do jardim, tipo assim, ele tá feliz, né? Boa. Ele tá feliz, aí Deus dá uma esposa pra ele. Hoje eu vejo os caras casando pra ser feliz, né? Como assim? Mas muito legal, vamos lá pegar o texto, ó. Deus cria o macho. Macho e fêmea os criou. Deus tem imagem e semelhança, macho. Deus cria o macho, mas o homem ele forma. Isso que é legal. Então ser macho, ter uma genitália masculina, fechou. Agora, ser um homem é diferente. E o casamento não é coisa de moleque, é aí que tá o BO também. Deixa lá, o indivíduo é um moleque. Não tem responsabilidade, ok? O camarada, me perdoa, se você quiser, você corta aí, ó. Mas o cara quer casar pra transar sem culpa. Porque transar ele já até transa. O menino falou isso pra mim, no retiro de jovens, o menino falou, pastor, eu quero casar porque aí vai ser, ó, todo dia. Como se fosse, né? Aí eu falei igual com o Padre Washington, sabe de nada, sabe de nada. Vem pra cá pra você ver como é que você muda. vê isso como uma fuga, o cara também, ele quer sexo, ele quer, mas ele não tá bem pra casar. Claro, não é homem Alguns ainda. Casamentos que a gente vê aí no âmbito de igreja mesmo, é criança cuidando de criança. Boa, errado. Por isso quebra princípio, dá ruim. Deixará o homem. Então primeiro o cara tem que ser. Você falou de Adão. Adão era homem. Antes de Deus dar uma mulher para Adão. Já cuidava do jardim sozinho. Trabalhava, trabalho. É isso a primeira coisa que Deus deu pro homem foi trabalho. O Rick tá por aí nas redes sociais. Que top bater um papo contigo aqui. Lia, você é um príncipe, uma honra. Muito obrigado mesmo. Ansiava por esse momento. Que legal. Vindo a Hortolândia, visite Família da Fé, unidade de Hortolândia, uma igreja espetacular. Se você quiser levá-lo à sua igreja, a uma conferência de família, pode ter certeza que você não será decepcionado. Deus abençoe, pessoal. Foi um prazer. Deus abençoe.